Paz, irmãos! Vamos lá ao nosso terceiro vídeo sobre marcas de maturidade. Nessa série eu falei do primeiro vídeo sobre obediência. No segundo vídeo eu falei um pouquinho sobre perseguições. E nesse terceiro vídeo eu quero falar sobre salvação. Mas não é sobre a sua salvação, é sobre a salvação de outras pessoas. Bora lá? Bom, vamos lá então. Nós estamos numa época em que as pessoas dão muito valor a uma ideia, que a salvação é individual. E de fato a salvação é individual. Cada um vai responder diante de Deus pelos seus próprios pecados, pela sua própria fé. Mas será que a gente não tem nenhum papel no processo de salvação de Deus na vida das pessoas? Eu queria começar lendo com vocês um texto que eu amo muito, que está lá na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 16. A palavra diz o seguinte: Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. Essa mensagem do apóstolo Paulo para Timóteo, ela faz a gente lembrar, de uma coisa que é muito importante. Nós temos um papel de ser referência para os irmãos mais novos na fé. Um cristão maduro, ele sabe que ele tem que ser exemplo para as próximas gerações, exemplo em todas as áreas. Aqui o apóstolo Paulo ele fala de exemplo na palavra, não apenas de conhecimento da palavra, mas naquilo que a gente fala, de falar de uma maneira verdadeira, uma maneira amorosa, honesta. Temos que ser exemplo no procedimento, naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz também. As pessoas têm que olhar para a gente, os irmãos mais novos, e ver em nós como que é um discípulo de Jesus, como que é a vida de um discípulo de Jesus. Temos que ser exemplo no procedimento com as pessoas, no trato com as pessoas. Temos que ser exemplo também na fé, exemplo no amor, exemplo na pureza, exemplo de como se serve a Deus. É isso que Deus espera de um crente maduro, de um discípulo maduro. Discípulos maduros também, eles se preocupam não apenas com a sua própria salvação. Discípulos maduros também se preocupam com a salvação das outras pessoas, com a salvação dos irmãos. O apóstolo Paulo, ele demonstra a preocupação que ele tinha, por exemplo, com a igreja dos Gálatas, quando ele escreve aos Gálatas dizendo o seguinte: lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Lá também, em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Paulo diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. A gente vê aqui a importância que aquela igreja dos Gálatas tinha para Paulo. Paulo ele amava tanto aqueles irmãos que ele ficava desesperado quando ele percebia que aqueles irmãos estavam se voltando à lei de Moisés. Depois leia o capítulo todo, leia o livro todo de Gálatas. Essa carta inteira é incrível, é muito boa. E a igreja de Gálatas, dos Gálatas, estava se voltando à lei de Moisés. Alguns irmãos estavam dizendo ali que precisava se circuncidar, que precisava guardar festas, datas, e Paulo ele se levanta contra isso, falando que eles não são salvos pela obediência à lei, mas são salvos pela fé. E Paulo chega a se preocupar tanto que ele fala que ele sentia como dores de parto por causa daqueles irmãos. Paulo não queria ver aquela igreja se desviando. E a palavra também fala lá no capítulo 6, que Paulo ele diz que aqueles que são mais espirituais, aqueles que são mais maduros na fé, quando vêm as pessoas se desviando,
seja por um erro doutrinário, seja por um pecado, nós que somos mais maduros, nós devemos cuidar dessas pessoas, devemos restaurar essas pessoas. E não fazer como tantas vezes a gente tem visto, pessoas que conhecem o pecado, a falha de um irmão, e às vezes se tornam juízes, às vezes se tornam advogados, defendendo ali, né, o pecado do irmão, não o irmão, e se tornam pessoas prontas para acusar, prontas para caluniar, para difamar, fazer fofoca, mas são tão poucos aqueles que são usados por Deus para restaurar a vida dos irmãos, e esse é um aspecto que nós precisamos, como crentes maduros, como discípulos de Jesus, colocar em prática na nossa vida. Crentes maduros também fazem todo o possível, tudo que está ao alcance, pela sua própria salvação e pela salvação de outras pessoas. Além de cuidar daqueles que já estão dentro da igreja, nós também temos que olhar para aqueles que estão do lado de fora. Paulo ele fala sobre isso, sobre o esforço dele para salvar as pessoas através da pregação do Evangelho, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Assim como os pais cuidam da sua própria vida e da vida dos seus filhos, nós, na nossa família espiritual, também devemos ter pessoas maduras na fé, que cuidem da sua própria vida, mas cuidem também da vida daqueles que são mais novos na fé. Que protejam, que alimentem, que guardem a vida daqueles que conheceram Jesus há pouco tempo e ainda estão numa fase aí de crescimento, de desenvolvimento espiritual. E aí talvez você pense um pouquinho, né? Mas eu não sou tão maduro assim, eu não sou tão velho na fé, eu não sou um pai na fé para ninguém. Não tem problema. Mesmo nas famílias, os irmãos mais velhos, eles sempre cuidam dos mais novos. Assim também, na tua família espiritual, na tua igreja, é muito provável que tenha alguém que é um pouco mais novo na fé do que você. Então você vai adquirir maturidade e vai mostrar maturidade na medida em que você cuida dessas pessoas mais novas na fé também. Se a gente não cuida de ninguém que é mais novo na fé, se a gente não está ajudando ninguém a crescer espiritualmente, a gente ainda não é maduro. A gente ainda precisa crescer muito. Que Deus te abençoe, cresça na fé, mostre maturidade, cuide da tua salvação e da salvação daqueles que estão ao teu redor. Deus te abençoe em nome de Jesus.